Bom dia, pessoal. Estamos começando o Morning Call desta quarta-feira, dia 6 de maio de 2020. Vamos falar um pouco aí da semana nos mercados, 2 dias de pregão. Tivemos aí a correção da segunda-feira, tá? Então nós vemos aí Ibovespa e IFIX em baixa nesses 2 pregões. Porém, nós tivemos aí já uma abertura na segunda-feira com uma baixa devido ao feriado. Então nós operamos aí basicamente na estabilidade, tivemos até aí vamos dizer assim, uma alta, né, dessa redução dessa queda, na verdade. Então foram 2 dias que vieram, vamos dizer, no campo positivo, apesar de ontem no fim do dia a gente ter perdido um pouco a força. Nas curvas DI, nós tivemos aí, principalmente na ponta curta da curva de juros, tivemos uma queda, tá? Então assim, refletindo bastante aquela questão da divulgação do IPCA da semana passada. A gente vai falar um pouquinho também do Focus, onde já mostra isso, ou seja, abrindo espaço aí para cortes de juros no curto prazo. E a gente vê ali o DI 27 na estabilidade, ou seja, os fatores de longo prazo, principalmente a questão política aqui pegando também, segurando essa ponta longa da curva de juros. E com isso também, com essa tensão política, o dólar também deu uma escalada, subindo 3% aí nesses 2 primeiros dias. Então, o que moveu basicamente aí o otimismo lá fora em relação às reaberturas, tratamentos, também a Pfizer também apareceu, vem com esse tratamento aprovado até pelo governo americano. O petróleo trouxe aí 5 pregões de alta, tá, seguidos, então isso não acontecia de meados de 2019. Isso trouxe otimismo. Nessa noite, os mercados futuros operaram em baixa, mas aí é uma correção realmente dessa subida, aí, dessa escalada de 5 dias. E ontem, como a gente falou, do meio para o final aí do pregão, nós tivemos aí uma contração aí do otimismo, principalmente pelo depoimento do Moro, que foi, vamos dizer assim, entre aspas, vazado, né? Foi permitido ser liberado, que ele deu para a Polícia Federal, e também a questão da proteção do Banco Central em relação às compras. A gente vai falar em seguida aqui, em relação a compras de títulos corporativos. Isso ficou no radar também dos investidores. Então, falando um pouco aí da semana, vamos falar um pouco mais da agenda interna. Hoje, tá? Então, Covid-19 aqui no Brasil, nós tivemos aí nas últimas 24 horas o recorde de mortes, tá? Então foram 600 mortes, chegando aí em 7.900, um pouco mais. Existe aí uma correção técnica que nós tivemos aí um dia do final de semana com próximo de 200 mortes. Então existe aí muito provavelmente um delay. Se a gente colocar aí que nós vínhamos aí nessa média de 400 mortes, então nós tivemos um dia de 200 e agora 600, realmente implica bastante coincidência, mas vamos colocar aqui que é um ajuste técnico também. Ainda assim é um número alto. O Bolsonaro até deu uma entrevista no começo da semana comentando isso, que acreditava que já tivesse passado o pico devido a essa redução, mas realmente não foi isso. Nós temos aí mais de 100 mil testes em análise, então é um número extremamente alto, ou seja, as notificações, os resultados de novos casos podem aumentar bastante assim que esses resultados forem saindo. São aqueles resultados longos ainda, tá, acima de 10 dias, e mais de 1.500 mortes sob suspeita de coronavírus. Então, esse total ele pode subir rapidamente, lembrando aquele delay de 10 a 15 dias entre as mortes e a divulgação, os dados oficiais. Então, a gente está vendo aí provavelmente o espelho aí de 2 semanas para trás. Tá? Então, são números relevantes. A gente vê aí até alguns comentários de alguns lockdowns efetivos, tá? Em algumas cidades. A gente vê aí lá no Ceará números bastante altos. Então, isso está sendo visto. Só lembrando que o que a gente tem aqui, na maior parte dos casos, acredito que nenhum caso ainda de lockdown completo, tá? Como existem em países lá fora, onde você aí realmente não consegue sair de casa. Você precisa, por exemplo, para fazer suas compras no mercado, você tem um dia certo para poder sair de casa, você fica literalmente trancado. O que nós temos aqui ainda é uma situação de quarentena, tá? De recomendação para ficar em casa. Então, isso em alguns lugares pode mudar. No Rio de Janeiro também está se falando dessa possibilidade. Então, essa semana ainda a gente vai acompanhar a evolução disso.
porque não estava tanto no radar essa questão de lockdown como está agora. Tá? Falar um pouquinho de destaque para o relatório Focus, que saiu na segunda-feira. Acho que vale principalmente falar da parte do IPCA. O PIB, tanto o IPCA quanto o PIB, a gente coloca aqui em queda livre, mas o PIB já vinha no radar. Tá? Então, a gente coloca aí o PIB queda acima de 3%. Isso o mercado já vinha precificando, agora apareceu no Focus, mas o FMI, Banco Mundial, vários órgãos lá fora já colocavam isso para o Brasil também, então foi só um ajuste. Agora o IPCA ele mostrou uma queda relevante. Tá? Então, só para vocês terem ideia, o Focus ele mostra análises de 4 semanas atrás, né, um mês atrás, da última semana e o da semana atual, para a gente conseguir até fazer esse acompanhamento. Então, para vocês terem ideia, o IPCA anual, né, 2020, que estava um mês atrás 2,72 na análise do Focus, ele chegou agora a 1,97, tá, na mediana. Então, ou seja, perdemos aquele 2,5 que seria o piso, né? Então, centro da meta para a inflação 4%, 1,5 para cima, 1,5 para baixo, então o 2,5 era o piso, já estaria perdendo aí essa situação. Acho que um ponto importante, existe dentro do relatório Focus aquela mediana dos top 5 que eles falam, ou seja, aquele pessoal, os economistas que mais acertam, tá, nas previsões. E esse pessoal, esse top 5, essa previsão para 2020 está em 1,36. Tá? Então, 1,97 é a mediana de todos os respondentes, normalmente ali próximo de 100 casas respondendo, mas o top 5 que mais acerta está em 1,36 para 2020. E a gente vê que o principal, vamos dizer, o vórtice, né? Acho que o principal ponto de queda que a gente vê são esses 3 meses, abril, maio e junho. Para vocês terem uma ideia, a previsão de um mês atrás para esses 3 meses estava em 0,42 de variação positiva e no relatório Focus dessa semana saiu com uma queda de 0,34 o acumulado desses 3 meses. Então você está falando aí de quase de 0,70 na verdade para 3 meses. E quando a gente fala de meses tão próximos, não é comum isso, tá? Então você tem aí os meses mais próximos que são aqueles que normalmente você mais tem a probabilidade de acertar, vamos dizer assim, em condições normais, foram os que mais afetaram. Claro, toda a questão da pandemia, do fechamento da economia trouxe isso, mas é uma situação que não é tão usual. Então, a gente vê aí uma situação de IPCA em queda vertiginosa e, claro, abrindo aí para a reunião do Copom hoje, que a gente vai falar ao final, tá? Para uma queda de juros. Então, a Selic no Focus está em 2,75, lembrando que um mês atrás estava em 3,25 e a mediana, aquele top 5 já está em 2,50. Então, 2,75 para todos os respondentes, 2,50 para aqueles que mais acertam. Tá? Então, acho que são pontos que vale a pena aí a gente mencionar em relação ao Focus. Tivemos ontem uma revisão da perspectiva da Fitch, agência de rating. Então, só lembrando, tá, pessoal, uma revisão de perspectiva. Então, não houve uma revisão do rating. Tá? Então, o Brasil não perdeu uma nota de rating ainda, mas a perspectiva que era estável foi colocada para negativa. Tá? Então, isso, obviamente, não é bom. Então, a gente não gostaria de ter isso. Isso pode ser aí precursor de um corte no rating. Tá? Então, hoje o Brasil está com duplo B-, já não é um investment grade, já está alguns notches aí abaixo do investment grade, e hoje ele está muito mais para cair, para ter um corte adicional do que voltar aí e ter uma subida. Então, acho que pontos principais aí que eles mencionam, claro que teve a questão política, o agravamento que a gente já vem falando, eles colocam também a questão do déficit nominal para esse ano. Então, o Focus, por exemplo, coloca aí o déficit na casa dos 11%. A Fitch tem aí a previsão que a gente vai ultrapassar os 13% de déficit nominal. Tá? Então, ou seja, déficit nominal é aquele que é o déficit primário mais o resultado de juros. Então, com toda essa ajuda que vem sendo colocada, a questão fiscal aqui no Brasil para combater o coronavírus, nós vamos ter aí um déficit primário maior e também os juros, apesar dos juros diminuir com a questão da redução dos juros na economia, mas com mais endividamento, maior juros também, então esse número passaria dos 13%.
Com relação à dívida bruta, que hoje está em 75%, eles colocam a previsão que até o fim do ano vai subir para 79% do PIB. Apesar de não parecer tanto, mas se a gente colocar em foco aí que nós estamos falando de 8 meses, um aumento de 4% na relação dívida bruta PIB é exorbitante, tá? Então isso é muito rápido, esse crescimento. Então, essa previsão, o mercado já trabalha também mais ou menos em linha com isso, tá? 78 a 79 também. E aqui eu queria colocar 2 pontos para vocês, até do viés que foi para negativo, para vocês entenderem. Existem outros países no mundo, obviamente, com esse rating parecido, vamos colocar aí como nossos pares de duplo B-, países na mesma situação de rating, e esses países, na questão de redução do déficit nominal do ano, a média desses países está em 6,8 para FIT, tá? Então o Brasil com menos 13 está muito acima disso, dos nossos pares para esse rating, e a dívida bruta, nós estamos aí próximo de 58 para esse time de países com o mesmo rating. Então, o Brasil está bem acima nessas 2 métricas, o que pode aí ser precursor realmente de uma redução de rating futuramente. Tá? A gente não pode nem precisar quando seria, enfim, mas se esses números se concretizarem até o fim do ano, realmente fica muito difícil o Brasil, para a FIT, pelo menos, manter essa nota atual de duplo B-. Tá? Então, isso é um ponto relevante, porque aí o corte de rating realmente afetaria bastante o custo da nossa dívida, teria que ser ajustado, os mercados também poderiam refletir isso, mercado de renda variável, tudo poderia ser afetado. Tá? Falando um pouco dos dados que saíram, a gente teve aí a produção industrial de março, tá? Então, queda de 9,1%, o consenso era 3,75%, então um número que veio bem abaixo do que se esperava, bem pior. Então, e abre também as portas para realmente as previsões para abril. Tá? Então, abril que vinha com a previsão mais forte, de 7% a 8%, a gente já vê, lógico, o desvio aumentando muito, como muitas previsões de dados na economia devido à pandemia, mas a gente já vê análises na casa dos 15% a 20% de queda para o mês de abril. Então, esse é um outro dado muito importante que vai pegar aí um mês completo de confinamento, mas veio muito, muito forte, forte para o lado negativo, e destaque negativo aí principalmente para veículos, vestuário e bebida. Veículos caiu acima de 30%. Tá? Então, assim, vestuário também uma queda forte, bebida menos, mas na casa dos 19%. Então, foram os 3 principais itens que jogaram para baixo a produção industrial. O PMI industrial, nesse caso de abril, ou seja, aquele indicador da confiança, estava em 48 no mês de março, para abril caiu para 36, também maior queda aí registrada, histórica. Então, isso vai em linha com tudo que a gente está vendo. E essas quedas, tanto na confiança quanto essa previsão para abril na questão na produção industrial, elas vêm muito balizadas na capacidade ociosa da economia. Tá? A capacidade instalada, que é o inverso disso, caiu para 57 na economia. Então, esse é um indicador que costuma navegar aí na casa dos 80 a 85, já estava aí na casa dos 70, estava em 75 e caiu agora para 57, então uma queda muito forte, ou seja, muita ociosidade na economia, o que é até óbvio, mas quando a gente coloca em números é extremamente relevante. Tá? E tivemos aí também o cenário político, então acho que vale mencionar aí o depoimento do Moro na Polícia Federal. Ele menciona bastante aquilo que ele já tinha falado na entrevista de saída dele, a questão da troca do comando, principalmente na Superintendência do Rio de Janeiro, é algo que até aconteceu de fato agora com a nova nomeação para a Polícia Federal do país, vamos dizer assim. Então ele já fez, o primeiro ato dele foi realmente fazer a troca de comando no Rio de Janeiro, claro, fez ali com uma promoção do superintendente do Rio, indo para Brasília, mas essa troca gera muita insegurança, porque é realmente o estado onde está tendo as maiores investigações até a família do presidente, enfim, isso vai gerar um ruído. Então, houve a nomeação para a Polícia Federal, não foi o Ramagem que estava gerando o estresse maior, mas foi uma pessoa ligada a ele, então isso ainda pode ter aí algum destravamento político futuro. Tá? Em relação à aprovação dos pacotes, nós tivemos a aprovação
do socorro aos estados e municípios, na ordem de 125 bi, isso na Câmara está em primeiro turno. Então, isso agora, realmente, eles conseguiram ultrapassar aquela barreira que era a ajuda aos estados sendo um variável, um fixo, questão do ICMS e dos tributos. Eles chegaram realmente a um valor fixo da ordem ali próxima de 60 bi, o total sendo os 125. Agora isso vai realmente passar para o Senado também. E tivemos a PEC de guerra aprovada em primeiro turno na Câmara, mas isso foi um ponto que gerou um pouco de ruído ontem, e até os mercados, que foi aquela questão do Banco Central. Para vocês entenderem o que gera, tá? Hoje, o Banco Central, da forma como está aprovada, os agentes, as pessoas físicas, vamos dizer assim, dentro do Banco Central, teriam que responder pessoalmente pelos atos feitos nesse momento. Então, o que eles estão dizendo? Eles querem dar ao Banco Central autonomia para compra, principalmente daqueles títulos corporativos, tá, os títulos privados, que ajudaria a estabilizar esse mercado. Só que existe a questão do accountability, vamos dizer assim, a questão da responsabilidade sobre isso poderia cair sobre as pessoas físicas. Para vocês terem ideia, o Roberto Campos Neto até mencionou casos da década de 90 no Banco Central, que ainda existem investigações correntes das pessoas físicas que estavam lá na época, respondendo sobre os atos feitos naquele momento, lógico, instabilidade monetária, plano Collor, tudo que a gente tinha lá, e tem muitas pessoas ainda respondendo nas pessoas físicas. Então isso poderia fazer o quê? Poderia impossibilitar, você pode realmente aprovar que o Banco Central faça isso, mas efetivamente nenhum agente lá dentro iria chamar, vamos dizer assim, a operação, porque poderia responder na pessoa física. Então isso pode ser algo que trave, e isso foi foi mal recebido, vamos dizer assim, pelos mercados ontem, porque poderia ser uma medida inócua, poderia ser algo que não tivesse efeito. Tá? Então, isso vai ser debatido nos próximos dias, porque pode realmente trazer vamos dizer assim, um elefante branco dentro dessa PEC. O lado positivo foi o aumento da flexibilidade para o Banco Central, foi retirado um texto do texto a questão de ativos diferenciados como debêntures conversíveis em ações e FDICs também. E isso vai facilitar para aquelas empresas maiores que realmente têm estruturas de dívida mais sofisticadas. Então, agora o Banco Central poderia operar com esses dois ativos que não podia antes. Então, esse é o ponto positivo. E falando um pouquinho da semana aí à frente, acho que o mais importante é realmente a reunião e a decisão do Copom de hoje. Então, a expectativa maciça do mercado agora está para o corte de 0,5 ponto percentual, ou seja, saindo do 3,75 para o 3,25, e ainda há aí o espaço para cortes adicionais, como a gente falou lá, Focus já trabalhando com 2,75, ou seja, poderia ter mais 0,5 ponto aí pelo menos, ou 0,75, dependendo das estimativas, para cortes adicionais. Então, o IPCA realmente foi o que abriu as portas. Vale aí a gente ter só uma ressalva, essa questão da agência Fitch, que normalmente, tá, pessoal, é seguida aí pelas outras agências. Quando uma vem, as outras criam normalmente coragem para colocar alguma coisa também, aquele efeito manada dentro das agências de rating. Então, a gente tem que acompanhar se vai haver outras revisões de perspectiva aí de S&P, Moody's e de outras agências de rating, porque isso aumentaria, vamos dizer assim, o risco país e a questão dos juros internos como diferencial para as economias globais. Isso pode ter um efeito também, tá? Talvez não no curto prazo, nessa reunião de hoje não mude a decisão desse corte, mas para os próximos cortes, para a perspectiva de corte adicional, isso pode ter efeito. Tá? No cenário político, a continuação aí da investigação sobre a nomeação da Polícia Federal, até existe um comentário de que o STF pode querer colocar aí alguma implicação sobre isso. Já foi feita a nomeação, já assumiu o cargo ali até em 1 hora, depois que o Bolsonaro colocou ali a pessoa abaixo do Ramagem, mas isso pode ter ainda algum desenvolvimento. E lógico, Moro, Bolsonaro aí está no radar, continuam aquelas trocas de farpas, a leitura em cima de todo o depoimento dele ainda está sendo feita, se é para o positivo ou para o negativo, a forma como o Bolsonaro rebate também. Então isso aí na nossa semana aí também vai implicar bastante aí no dia a dia aí nos pregões também. Lá fora, mercados futuros e Ásia em alta, tá? Então assim, tivemos aí um feriado alongado lá na Ásia, então os mercados voltando, começaram a noite com correção, mas
depois foram para o campo positivo, mercados futuros lá nos Estados Unidos também leve alta, mas também temos aí a ressalva da tensão Estados Unidos e China, que é algo que às vezes fica 1, 2 dias fora do radar, mas basta um tweet, de repente, alguma coisa mais polêmica do nosso amigo lá nos Estados Unidos e muitas vezes o mercado reage de forma ou positiva ou negativa, mas dessa tensão comercial, principalmente quando se fala de tarifas e cadeia logística, normalmente é para o campo mais negativo. Então a gente tem que ficar atento aí se vai ter alguma coisa. Com isso encerramos o nosso Morning Call. Espero que vocês tenham gostado. Seguem aí os nossos contatos. Quem tiver dúvidas, nos mandem. Reforçando, vamos ter aí, Questor, investimentos, uma live importante na sexta-feira. Vamos falar bastante aí do tema Bolsa, com nosso amigo aí Henrique Breda, bastante presente nas redes sociais, então deve ser um papo bacana. Participem, mandem perguntas. Acho que ele gosta realmente de ir para o confronto, vamos dizer assim. Então, todas as perguntas, mesmo as mais polêmicas, ele gosta de responder. Então, um convite aí a todos, amigos e clientes Questor, para participarem aí. Bom dia, bom final de semana. Nos vemos aí na segunda-feira.